Seja bem-vinda ao Pod Mulher, Mulher Pod. Aqui é um espaço pra gente ter conversas de verdade, sem tabu e com muita informação de verdade pra você, mulher. Esse podcast será apresentado por duas médicas ginecologistas apaixonadas por cuidar de você, mulher, mas que também passam por todas as emoções envolvidas nessa fase da vida. Eu sou a doutora Vivi Peliello, formada há 18 anos e apaixonada por ginecologia. Eu sou a doutora Lique Vargas, ginecologista e obstetra, formada também há 18 anos com a Vivi. E esse é o nosso primeiro episódio, espero que de muitos, que a gente vai trazer para vocês um conteúdo sobre a saúde da mulher. Primeiro, assim, para contextualizar, né? O que levou a gente a sentar aqui e falar sobre isso, né? Porque a gente percebeu que nos últimos anos, né? Afortunadamente, começou a aparecer mais conteúdo nas redes sociais sobre o tema menopausa, climatério, perimenopausa, mas nem sempre com informação de qualidade, com muitos vieses. E a gente tem muita propriedade para falar sobre isso, né? A gente estuda isso há muitos anos e a gente vive isso na nossa experiência pessoal. Então, até como uma forma de contribuir com a sociedade, que isso seja falado cada vez mais, informar mesmo a população com conteúdo de qualidade. Então, a gente está aqui para conversar. Isso. E para começar, eu acho que é muito importante a gente dividir a nossa história, dividir as nossas experiências, que como, para mim, foi uma novidade, apesar de eu ser ginecologista, tudo que aconteceu com essa chegada do climatério, com esse assunto da menopausa, o que transformou na minha vida, eu acho importante a gente discutir e falar sobre a nossa história. É muito novo. Né? Eu tenho 44 anos e, de repente, eu comecei a me sentir muito estranha. Comecei a sentir, assim, um desânimo. Eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre fiz esportes. Só que eu estava mais preguiçosa. A minha memória, que sempre foi uma memória excelente, que eu sempre lembrei de tudo... começou, assim, coisas básicas me faltavam, palavras. Eu acho que isso vai acontecer bastante aqui, gente. Lapsos de palavra é um dos sintomas muito frequentes. Porque a gente vai começar a conversar e vai esquecer. A gente vai fugir um pouquinho do assunto, porque é isso. O sentimento de você estar estranha dentro de você mesma traz algum alerta, né? E conforme a gente vai no dia a dia, conversando com as nossas pacientes, ouvindo histórias, conversando com as nossas amigas, conversando com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vê que esse é um assunto que, como antigamente vinha muito daquela... A menopausa era aquela imagem da vovozinha com um leque se abanando, com fogacho, vermelha. E a gente vê que não é isso. Pelo menos eu me senti apenas estranha. Era um decreto, né? Exato. Do prazo de validade. O final ali da vida da mulher era a menopausa. E é isso. Eu comecei a me sentir estranha, só que eu não entendi o que estava acontecendo. Demorou pra você perceber? Demorou muito tempo. Por quê? Então, é isso que eu acho importante compartilhar a nossa história. Uhum. Eu fui mãe mais tardiamente. Eu engravidei com 37 anos. E aí eu tive a minha filha em 2018. E como a gente sabe que a gravidez, ela mexe um pouquinho no cérebro da mulher. Ela já deixa a gente um pouquinho mais aérea, deixa um pouquinho a gente mais com essa memória mais lentificada. E aí eu engravidei, tive a minha filha, 2 anos de puerpério, né? Que falam que o cérebro da mulher demora 2 anos para voltar. Que, na verdade, a gente sabe que nunca volta. Que nunca volta, exatamente. Que é mais uma transformação do cérebro da mulher durante a vida dela. A gente vai discutir isso aqui. E aí, E em 2019, né? Eu ainda estava nessa fase, veio a pandemia, aí eu tive o Covid. Então, sempre coloquei a desculpa dessa minha falta de memória, dessa minha falta de concentração nas coisas que foram acontecendo. E a mulher é campeã de dar desculpa. Né? Sempre achar no cotidiano que tem alguma coisa pontual que justifique aquele sintoma. Nossa, eu tô dormindo mal é porque eu tô preocupada. Nossa, eu tô cansada porque eu dormi mal. Então, a gente vai escalando as nossas desculpas e sem olhar para trás. Sim. E aí, teve o meu baque. Aí, teve o meu presta atenção. O que foi tua virada, assim? Então, a minha virada de chave ali para entender e falar assim... Nossa, eu preciso olhar para mim... Foi as minhas cólicas menstruais. Eu nunca tive cólica. Minha menstruação sempre foi muito regulada. Eu nunca tive dor. Tinha aquele incômodo da cólica, tudo, mas começou a ficar muito estranho.
Comecei a ter dores de verdade. E aí eu fui buscar, né? Aí a gente olha pra gente, porque estava se tornando incapacitante. Então, essa mudança do ciclo, essa mudança do padrão menstrual, tudo isso começou junto com um cansaço absurdo, junto com uma falta de memória. A gente é médica, né? Se pra mim demorou pra eu prestar atenção nisso, imagina para as pacientes para as mulheres que estão aí que não têm esse conteúdo, que não têm essa informação. Exatamente. E aí eu fui atrás. Aí eu descobri que eu estava com adenomiose. E aí eu comecei a fazer alguns hormônios, mas meus hormônios estavam todos normais. E aí você fala, não, então imagina, tô ficando louca. Não é nada, é só realmente a vida que tá muito corrida. Eu tô com muitos projetos, tô fazendo muita coisa. Mas não, mas aí eu não sosseguei. E aí, eu não sou formada, eu sou formada em ginecologia, mas a minha especialização não é ginecoendócrino. Então, eu comecei a conversar com a doutora Tainara, que é endocrinologista da minha clínica. Comecei a buscar algumas coisas, comecei a estudar, me aprofundar nesse assunto. E eu falei, peraí, ela chegou. Opa, ela tá aqui. Por mais que você ache, eu me sinto muito jovem. E isso, pra mim, foi uma coisa que mexeu muito. Essa desconexão com o espelho, não é? É isso. O que tá rolando pro lado de dentro, com o que tá na imagem ali. E aí... retarda o diagnóstico, né? A gente sempre busca um resultado laboratorial para justificar, porque se não tá no exame laboratorial, então aquilo não existe. A gente esquece que é um diagnóstico clínico. Exatamente. E essa é a parte mais importante. Eu acho que isso daí, a gente vai voltar nesse ponto do diagnóstico clínico, mas é isso. A minha virada de chave foi quando eu comecei a ir atrás... Foi sintoma menstrual. Foi um sintoma menstrual que, na verdade, eu podia ter ficado só na adenomiose. Que a adenomiose é uma alteração do útero, que causa cólicas e causa alteração menstrual. Teria até uma justificativa de exame de imagem ali. Exato. Mas eu não sosseguei com isso. Eu falei que... Mas a adenomiose não justifica o resto. Não justifica o resto. E aí, foi assim que me bateu o clarão e falou, não, vamos falar sobre isso? Vamos olhar para isso? E para você? Para mim, eu tinha... É a minha linha de estudo, né? Eu fiz ginecologia e obstetrícia também, lá que são os 3 anos. O 4º ano eu fiz nessa área de ginecoendócrino. Mas ainda assim, pro meu espanto, muito das coisas que eu senti não estavam no livro. Dá até uma indignação, assim, né? Ninguém me falou que na onda de calor você pode ter episódio de tontura e náusea junto, né? Eu tenho na onda de calor no fogacho, eu tenho um abafamento, assim. Parece que eu tô com um fone. Parece que eu não escuto nada naquele momento, né? Isso não tá em livro nenhum, né? Mas para mim, na verdade, os primeiros sintomas que eu tive foi onda de calor. Só que foi no inverno, né? Também foi na pandemia, 2020 também, eu tenho 45 anos, né? Também foi na pandemia, mas eu sou muito friorenta e eu sempre dormi com muita coisa, muito cobertor. Então, as primeiras vezes que eu tive, e não é toda noite, não é, eu sempre falo assim, gente, não é alteração hormonal, dificilmente é interruptor. Geralmente é Dimer, né? É aos poucos ali que vai. E pra mim, assim, nas primeiras noites eu acordava com calor, mas não era aquela onda intensa que eu sei onde é capaz de chegar o negócio. E eu achava que era porque eu tinha dormido com muito cobertor e tal. E foi espaçado. Então, 2020 foi isso. E depois, surpreendentemente, hoje eu super entendo isso, mas no verão, 2020 para 2021, eu não tive nada. Passou. Porque a gente sabe, no começo, o ovário começa a capengar e aí passa a ser uma coisa irregular. Tem mês que vai bem, tem mês que não. Então, isso ajuda a confundir também. Isso atrasa, né, o diagnóstico. Agora, eu completamente ignorei a parte menstrual. Porque, sim, eu já estava com aquele escape no final do ciclo. Que a gente já sabe que é uma insuficiência de corpo lúteo, né? Que já é uma coisa que faz parte ali do quadro da perimenopausa. E eu super tinha ignorado aquilo. Porque no dia a dia, na correria, no cotidiano e tal, a gente negligencia sintomas leves. A gente super negligencia. Com certeza, e eu acho que assim, e é isso, e a mulher sempre arranjando uma desculpa, sempre postergando um autocuidado, falando assim, tá bom, aquele finzinho de menstruação. E olha, e é isso que pra mim, eu acho que é um dos grandes motivos de estar aqui hoje com você, é simplesmente falar o quanto foi difícil pra gente cair a ficha, entender tudo o que tá acontecendo, e pras mulheres que estão por aí, que não fazem a mínima ideia do que pode estar acontecendo. E eu acho que é isso.
você teve... você começou a sentir algumas coisas, e aí você começou a ter um olhar mais atento para você. Mas aí, até que, como eu falei, teve essa pausa, né, nesse verão de 2020 para 2021, que eu fiquei normal, menstruei normal, surpreendentemente ali o ovário respondeu bem e passou. 2021, aí não tive dúvida. Mas como é a minha área, eu já rapidamente comecei a repor. Porque eu falei, na verdade, eu nem colhi exame. Porque assim, ficou tão nítido que aquilo era onda de calor. E aí sim, tá no livro, né? Já, que onda de calor afeta a célula do hipocampo, que está relacionada à memória, que pode ser um gatilho para uma demência senil antecipada, que pode ser um gatilho para Alzheimer, que 2/3 dos casos de Alzheimer no mundo são em mulheres. Então, aí eu já comecei a repor. E aí, depois é que eu fui colher exame. Então, até que em mim, eu fui mesmo pelo diagnóstico clínico. Mas talvez eu já podia ter começado antes, né? Naquela alteração menstrual, sei lá, com 39, 40, eu já poderia ter começado. Mas eu empurrei. E eu ainda passei esse primeiro inverno tendo um ou outro episódio mais leve, sim. Mas sem fazer nada, eu já podia ter começado. Então, só para contextualizar um pouco e informar as mulheres sobre o que é a menopausa. A menopausa em si é uma data no calendário, né? É a última menstruação. Só que é um diagnóstico retrógrado, né? Porque a gente só pode falar que é a menopausa quando a gente passa um ano que não menstruou mais. E aí, sim, associado a um FSH, né? Que é um hormônio acima lá de 25, 26. Isso. E o climatério ou a perimenopausa, o que é? É o período que envolve essa última menstruação. Só que ele pode começar... E ele tem uma duração inespecífica que vai de mulher para mulher. Pode ser a menopausa é a sua última menstruação, é a última menstruação da vida da mulher. E o climatério, a perimenopausa pode durar 5, 10, 15 anos, dependendo... Os primeiros sintomas podem começar 10 anos antes. Exato. E aí, é esse momento que a gente quer falar. É sobre essa fase. Que eu falo assim, é uma fase do limbo, né? Porque você não tem um diagnóstico, você não tem... Diferente de você, que teve um momento que teve o calorão específico, que você já sabia. Porque é isso, esse é um sinal, é um sintoma específico. Que fala ali. O meu, não. O meu começou a ser coisas que podia ser qualquer coisa. Entendeu? Eu acordava todo dia, 2h50 da manhã. Aí, beleza, tô preocupada, né? Tô em obra, o consultório tá assim. Aí, 3h05 da manhã. Não, é Mercúrio retrógrado. Não, não sei o que lá. Aí, assim, eu acho que eu passei um mês inteiro acordando 3h05 da manhã. E aí, eu conversava com as amigas, falava, não, a lua cheia. Eu falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí, Então... eu acho que o que importa, além da gente explicar, né, o que é o climatério, o que é a menopausa, é a gente também falar sobre os sintomas comuns e os sintomas não tão comuns. E os raros também tem. Exato, e os raros também tem. Então... E os curiosos. Os sintomas curiosos. Tem de tudo, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. E eu acho que é isso, é juntar, né, histórias e eu tenho certeza que dentro da sua prática clínica, dentro do consultório, você... Tem algumas pacientes que você olhava e falava assim, não, será que é? Será que não é? Então, quais são os sintomas mais comuns do seu consultório que você olha e fala assim, pum, essa aqui tá no climatério, essa aqui tá na perimenopausa. Com os sintomas claros para você que você olha e fala, batata, é isso. O principal é a onda de calor, né? É o mais intenso, eu acho, que é o mais perturbador. E ele pode levar a diversos outros. E ele é ruim mesmo? É muito ruim. É que eu não tive, eu não tenho. Eu não sabia que era tão ruim. Sério. A gente lê no livro. É uma onda de calor que vem principalmente, né, da região metade do tórax para cima. Cabeça, nuca, né? Às vezes pés. Mas eu não sabia que ele podia ser acompanhado de tontura, de enjoo, do fog mental. Né, de você não conseguir concatenar as ideias na hora que está tendo, que isso perturbasse tanto o sono, tanto a cognição, né, lapsos de palavra, e uma coisa vai levando a outra, assim. E aí, assim, não dorme direito, você está cansada.
Então, no começo, você estava se sentindo cansada, você falava, porque eu não dormi direito essa noite. Só que não, já fazia 30 dias que você não estava dormindo direito. Provavelmente, você já estava tendo uma ou outra noite antes desses 30 dias que não estava dormindo direito. E aí, a gente vai justificando, né? Então, assim, o cansaço, a perda, né, de disposição da libido, diminuição de performance ali na academia. Fala, nossa, eu sempre fui esportista, eu sempre malhei, de repente não tô rendendo a mesma coisa, eu tô comendo igual, e eu tô malhando igual, e tô ganhando peso, né? Não, isso eu acho que a questão da academia, a questão do exercício físico mexeu bastante comigo, porque eu sempre fiz, né, na verdade... Antes de fazer medicina, eu queria fazer educação física. Então, eu fui uma menina que já era uma atleta, né? Eu fiz educação... sempre fui esportista, né? Eu jogava futebol antes de entrar na faculdade. Então, eu sempre tive uma performance muito boa no esporte. Uhum. E aí, começou a decair. Começa a sentir. Começou a decair, assim, coisas que eu fazia muito fácil, que nem suava, nem aumentava minha frequência cardíaca, tinha uma palpitação esquisita. Meu coração batia diferente, um cansaço, uma coisa muito, muito estranha acontecendo. E também o ganho da massa muscular, né? O ganho é muito difícil. Muito difícil ganhar. Muito difícil ganhar massa muscular. E muito fácil perder. Muito você teve fácil uma gripe ali, 1, 2 semanas, 10 dias que você bobeou, já perdeu. Não, e o engordar, né? O engordar diferente. Porque você fala, você come menos e engorda mais. Né? Então, tudo isso a gente vai explicando aos poucos nos próximos episódios. A gente vai explicar para vocês o porquê todos esses sintomas acontecem. A gente vai trazer um pouquinho das curiosidades e do que acontece. Mas eu acho que nesse momento é mais importante a gente falar... Dos sintomas clássicos. Então, a gente tem que falar, né? De distúrbio menstrual, né? Espaçamento da menstruação, alteração do volume, né, do fluxo tanto menstrual, quanto para mais, quanto para menos. Né? Diminuição do tamanho do ciclo também, né? Aquele pinga-pinga ali no final, do final do ciclo, antes de vir a nova menstruação. A irregularidade mesmo, né? Tô menstruando 2, 3 vezes por ano. Eu passei por uma fase que era assim, a cada 70 dias, mais ou menos. Uma coisa completamente aleatória, né? Sim. E tudo bem, isso é um sintoma clássico que a mulher pode procurar o ginecologista e vai sair dali com um diagnóstico, né? Porque vai ter a idade, vai ter a alteração menstrual, vai fazer ali uns exames e vai ver que não tem nenhuma outra causa. Eu falo, não, é isso mesmo. E é até mais fácil quando é assim. Sim. Né? Mas nem sempre se apresenta dessa forma tão óbvia. Se fosse, assim, tudo os sintomas de livro, se fosse um diagnóstico, assim... Seria o paciente perfeito. Abriu a porta do consultório, ela tá vermelha, suada, você vai... já sei, amiga. Isso já me aconteceu. Mas de chegar assim, paciente... Chegar em franco episódio, né, de onda de calor. Eu não tive dúvida. Eu sentei ali embaixo do ar-condicionado. Falei, respira, peguei uma água gelada pra ela. Falei, vai passar. Aí sentamos de volta. E ele falou, isso é obviamente onda de calor, climatério, né? E os sintomas mais sutis, os sintomas mais que confundem mais, né? Porque se você falar, por exemplo, dessa parte da alteração da palpitação, da frequência cardíaca... Então, mas isso é super comum, né? Porque agora estão aparecendo estudos falando, olha, 75% das mulheres no climatério tem algum episódio de palpitação inexplicada. Sim, é super comum, mas você sempre vai... Eu já fui parar no hospital. Por uma palpitação? Por uma pericardialgia, na verdade, né? Uma dor no peito e tal. Eu fui parar no HCOR. Sério? Sério. E aí... E não era nada. Não era nada. Saí de lá com os exames de rotina, né? Depois de ter feito os de lá e tal. E não era nada. Olha que coisa. Entendeu? E aí isso. Você pensa que você tá ficando doida, né? Não, o ficar... Então, vamos falar sobre o ficar doida. Porque eu acho que, gente, isso é pra vocês, mulheres. Porque, por mais que a gente seja estudada, que a gente tenha uma colocação, que a gente tenha um empoderamento feminino hoje... Todas as mulheres já ouviram em algum momento, você está ficando louca. Ou se perguntou, né? Ou mais frequentemente. Era isso que eu ia chegar. E além de tudo, além de falarem que você está ficando louca, você se olhou no espelho e falou assim, eu estou ficando louca. Sim. E você está ficando louca ou são apenas alterações do seu corpo que você não consegue entender? Hoje a gente sabe que são alterações do cérebro, né? Apesar da menopausa ser... por uma falência ovariana, né? Por um prazo de validade dos ovários.
quem sente primeiro de tudo é o cérebro, né? Exatamente. E aí a gente começa a se questionar. E é isso. O cérebro modifica, né? Hoje com estudos de PET scan, né? Vê que o cérebro modifica. Ele modifica a circulação, ele modifica uma das coisas, a área de ação mesmo. Uma das coisas que mais mexeram comigo nessa fase era assim... Era ter certeza que eu fiz ou falei alguma coisa que eu não fiz e nem falei. Eu não sei, parece que você tem a imagem de que... Eu tinha nítida imagem. Não, eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Só que assim, não coloquei e nem falei o que era pra fazer. Então, e aí você fala, gente, eu tô ficando louca, realmente. Porque vem da frustração, da noção de que seu corpo, seu cérebro tá te traindo. Exato. Eu funcionava de um jeito, não estou mais funcionando daquele jeito. E é isso, e quando você vai estudar essas alterações hormonais que agem nos neurotransmissores, nessas coisas, você fala, gente, isso é possível. Eu tinha certeza que eu tinha colocado a chave ali. Eu tinha certeza, eu tinha a visão disso, só que a chave não estava lá. Aí você fala assim... eu falava pro meu marido... Você pegou a chave. Não, eu não peguei. Eu falei, gente, eu tenho certeza que deixou a chave... Aí você olha, a chave tá no seu bolso. Entendeu? Então, eu não sei se eu não coloquei ou se eu coloquei e peguei. Né? E é por isso. E realmente... Mas o nível de atenção muda. Isso é muito fácil da gente entender. Pra quem teve filho. Muda o foco. Não é? Sim. Muda o foco. O cérebro muda. Assim como ele mudou lá na puberdade... Por alterações hormonais, ele muda na puberdade, muda o funcionamento, né, da fase de criança para adolescência. Ele muda de novo na gestação, também hormônio condicionado. E a gente precisa aceitar o fato de que ele está mudando agora na perimenopausa. Mudando de novo. Exatamente. E é isso, eu acho que além dessa parte ali do cérebro, o emocional... Eu acho que isso pega muito nas mulheres também. Uma hora eu tava super feliz, uma hora eu tava super triste. E ao mesmo tempo que eu tava triste, eu tava com raiva. Aí eu tava com raiva e virava um ódio e foi crescendo. E às vezes... E assim, você não tem controle. Não tem, né? Porque o que eu falo, vem de dentro. Outro sintoma muito frequente é a alteração de humor nessa fase. E não raro... Pacientes que falam, eu sempre fui muito bem-humorada, eu sempre fui muito feliz, né? Relaciona com felicidade, né? E não com um bom humor, ou humor estável. E falar, agora eu tô achando que eu preciso tomar um antidepressivo. Exatamente. Né? Até porque essas micro-frustrações de que somente seu corpo tá te traindo toda hora, vai abalando a tua autoestima, né? Toda a autoestima. E aí, não raro, o paciente vai mesmo pro psiquiatra. E não raro, eles passam remédio antidepressivo para todas as mulheres que chegam lá com uma labilidade emocional, com negócio. E por muito tempo elas tomam apenas um antidepressivo. Exatamente. E assim... Que muitas vezes vai piorar a libido. Exato. Fora os efeitos colaterais do uso do antidepressivo, mas você está mascarando e retardando mais uma vez o diagnóstico e o tratamento, né? Porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os hormônios, sobre reposição hormonal. Nem sempre tá errada a prescrição do antidepressivo, porque às vezes precisa te ajudar ali, dar um suporte daquele sofrimento emocional que tá mesmo rolando. Até porque tem estudo que mostra, sim, que muitas vezes a perimenopausa é o gatilho para uma depressão, ou um quadro de ansiedade, ou algum sofrimento emocional, doença mental mesmo, né? Inclusive, as taxas de suicídio são maiores nessa fase da vida. Sim. Né? E é fácil da gente entender, assim como algumas doenças dão start lá na puberdade, muitas vezes no pós-parto. Isso a gente já está, né, acostumado, né, saber que tem, mas a gente tem que começar a acostumar o ouvido de escutar que a perimenopausa também pode ser um gatilho para uma doença psiquiátrica. Pode acontecer. Então, nem sempre está errado o colega prescrever, né? Mas mascara. Então, a gente tem que ficar alerta, né? Exato. Que nessa fase da vida, se está acontecendo isso, vamos checar no ginecologista também. Exato. E é isso que eu converso muito com as minhas pacientes. Porque assim, você teve um problema no coração, seu coração tá batendo diferente, vai pro cardiologista. Você tá mais triste, você tá com uma labilidade emocional, você tá mais ansiosa, vai pro psiquiatra. Só que o que eu sempre, que é o que eu espero para todas as mulheres, é um acompanhamento multidisciplinar. Sim. Porque o ginecologista é o clínico da mulher, né? É aquele...
é o primeiro que aborda todos os assuntos, que tá com a mulher no seu dia a dia, que conhece toda a parte do ciclo, todas as causas, tudo o que acontece. É o que deveria ser, né? Não Exato. se ater a mama e órgão genital, né? Exato, né? Porque aí, muitas vezes, só vai no ginecologista porque, eu tô com um corrimento, porque... Vou colher um Papa Nicolau e fazer uma mamografia e acabou. Exato. E é o todo mesmo. E é isso. E quantos diagnósticos e quantas perdas a gente tem ali. E não culpa o colega, o cardiologista, que foi fazer um holter, que foi fazer um exame, que às vezes deu até um remédio, né, para controlar a frequência cardíaca, ou o psiquiatra que prescreveu o antidepressivo. Eu acho que a mulher, ela tem muitas nuances, ela tem muitas fases, ela tem muitos detalhes. E precisa sim desse acompanhamento, precisa desse olhar, porque pode cair nessas pegadinhas, né? E retardar todo esse tratamento. Então, para as mulheres acima dos 35 anos, acima dos 40 anos, ficar atenta e buscar ajuda sempre. Sim. Para não retardar um diagnóstico e um tratamento. Porque você começou a tratar antes... Assim, você teve um tratamento antes, porque você sabia e você... Exato. E foi um sintoma né? Mas, por exemplo, a minha mãe teve menopausa precoce mesmo, 38 anos. E na época eram outros conhecimentos, né? Eu não vou falar que foram vítimas, né? Porque é a nossa história, a história da medicina, enfim, era o que os estudos falavam na época. Que tinha muito mais malefício do que benefício de fazer reposição. Mas ela passou por tudo sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de suporte. Sim. E deve ter sido muito difícil. Muito difícil. Que eu não consigo me imaginar hoje sem tratar. É isso, Pra eu funcionar minimamente do jeito que eu gosto de ser. Pra eu ser funcional. Entendeu? Pra eu ser funcional. Pra eu ser do jeito que eu gosto de ser. Eu preciso desse tratamento. Né? Sim. E nem todo mundo tem, né? Todos os sintomas não são nem tão todo mundo precisa de uma reposição hormonal. Nem todo mundo pode, né? Exato. Mas ali no caso, a gente tem realmente na história da medicina esse gap, né? Uma geração de médicos que foram realmente ensinados de que isso não se fazia, né? Que estava errado, enfim. Né? A gente respeita, mas... A gente está aqui exatamente para isso. Exato. Para trazer as novidades, para trazer o acolhimento, para trazer o interesse sobre a saúde da mulher. E despertar nas mulheres, assim, pelo menos um alerta. Pelo menos despertar em você alguma coisa que te traga... Falar, olha, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu acho que eu preciso passar num ginecologista. Eu acho que a minha amiga, né? Sabe? A mãe da minha amiga que precisa, que está passando por alguma coisa. E ter esse alerta na população feminina. Ter esse alerta... Não só na população feminina. Exatamente. Né? Eu acho que para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai acompanhar a gente nessa jornada, para falar sem tabu, para falar sobre informação de verdade, sobre as fases da mulher, é super importante que os homens, pode ser o amigo, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o irmão, pode ser o namorado, pode ser o companheiro, chefe, pode ser o chefe. Pode ser subordinado. Exatamente. Que os homens estejam atentos, para não só achar que aquela mulher tá diferente. E se você tiver uma mulher perto de você que você acha que tá diferente, tenta ouvir, tenta conversar com ela e trazer ela para uma ação assim de... Olha, você acha que você não tá precisando de ajuda? Você acha que você não precisa procurar um médico? Mas não falar, você só está ficando louca. Né? Porque eu acho que é um jargão. Ou simplesmente na falta, se não sabe o que falar, então simplesmente pratique a empatia. Porque ela pode estar passando por muito mais do que você imagina. Exatamente. E falamos dos sintomas, né? Dos sintomas clássicos, falamos de alguns sintomas sutis e os esquisitos. Esquisitos, tem, né? A coceira no ouvido, porque Isso, eu não me conformo com isso. É uma coceira no ouvido, gente. Coça, o ouvido coça. Não tem nada, não tem micose, não tem doença nenhuma, né? É uma coceira. E tem uma explicação clínica, né? A gente, com a redução dos hormônios, diminui o estímulo das glândulas todas, né? De lubrificação do corpo. Não é só a glândula, não é só a vagina que resseca. Não é só a vagina que resseca, exatamente. O condutor de fluido também resseca. E aí pode dar uma coceira no ouvido. Coceira no corpo, né? Diminuição da absorção de vitaminas. Né? O paciente não está tomando e não melhora o exame laboratorial, né? Tem mais queda de cabelo por queda de micronutrientes. Sim. Né? Uma desnutrição de micronutrientes. Né? Tontura. Zonzeira, essa fumaça mental. Eu acho que tem
um zumbido no ouvido, Às vezes eu acho que eu tô dentro de uma piscina e as pessoas estão falando comigo. Então, você olha, as pessoas estão fazendo blá, 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 e você tá ali, né? Sem saber o que tá acontecendo. E menor tolerância ao álcool. Menor tolerância a alguns alimentos gordurosos ou muito doce. Mudança de paladar. Mudança do olfato, né? Do cheiro. Você começa a sentir cheiro. Você olha às vezes e fala, nossa, essa comida aqui tá diferente. O próprio cheiro. O próprio cheiro muda. Né? Exatamente. Não só por lubrificação, mas muda. Porque é do hormônio condicionado. Vai mudar. Exatamente. Né? Mudança da temperatura corporal ou da tolerância para frio e calor. Né? Como eu falei, eu era super friorenta. E eu ainda me considero friorenta, assim. Mas, nossa, eu tolero muito mais. Muito mais. Mas eu também tolero bem menos o calor. Ah, é? Então... Antes, nossa, podia morrer de calor, tava ótimo pra mim. Hoje em dia, não. Eu acho que às vezes até que por medo de sentir aquilo de novo, sabe? Eu tolero bem menos, né? E o que eu acho que a gente tem que deixar claro, né, que é isso. E tudo isso com os hormônios normais. Porque todo mundo laboratoriais, né? Exames laboratoriais normais, porque é isso. As pacientes chegam no meu consultório e falam, doutora, eu preciso fazer um exame de sangue. Eu preciso ver meus hormônios. E aí, ela tem vários sintomas. Tá dentro da faixa de normalidade do laboratório. Até porque o hormônio é uma faixa super ampla. Exatamente. E ele oscila. Um dia pode estar aqui, outro dia pode estar lá. Depende do dia do ciclo que você E aí você tem colheu. que convencer essa paciente que assim... Tá tudo normal nos seus exames laboratoriais. Mas vamos olhar pra isso? E aí tem aquela coisa que a mulher, né, não quer olhar pra isso. Porque ela vai falar, não, eu sou muito nova, doutora. E eu acho que agora, como a gente tá chegando nesse assunto... Eu acho que a gente pode abrir um quadro que é menos pausa e mais respostas. E eu tenho algumas dúvidas aqui, algumas perguntas que chegam no nosso consultório. Que a gente conversou antes de começar nosso podcast. Que são perguntas que vêm, que eu acho que vai abrir uma caixinha ali na mente das mulheres sobre onde eu tô nesse momento, né? Vamos lá. Quem sou eu ali? Doutora, tenho 38 anos. Sou nova demais para estar no climatério? Não, né? Você começa até 10 anos antes. A média aí das mulheres brasileiras é 48, 49 anos. Tá começando. Tá começando. Tá tudo certo. E aí é isso, né? E a continuação. Mas os meus exames de sangue estão normais. Continuo me sentindo estranha, continuo me sentindo cansada, continuo com dificuldade para dormir. Eu só tô estressada ou eu tenho mais alguma coisa? Pode ter mais alguma coisa, né? Pode ter mais alguma... Depois de tudo que a gente falou, com certeza tem alguma coisa. E aí, essa paciente que tem esses sintomas sutis, essas coisas que a gente não entende mesmo... Você, voltando naquilo que eu falei, deixa aqui, o diagnóstico é clínico. E como que você faz esse diagnóstico? Por quê? Porque muitas mulheres entram e saem do ginecologista e eles nem perguntam como ela está. Eu acho que é a escuta empática, né? É uma escuta ativa, eu acho que é o que toda mulher merece ter, né, do seu ginecologista, é essa escuta ativa, essa empatia, esse tempo que ela tem com você ali na sua frente para falar. E o que eu sinto é que é muito difícil a gente conectar essa mulher nessa fase. Porque quando vem uma gestante, ela tá gestante. Então, ela já tá cheia de dúvidas, ela sabe o que ela quer. Ela tem tudo ali, né, para falar sobre a gravidez, sobre os medos, sobre as angústias. Mas essa mulher que tá nessa fase, nesse trânsito, né, entre a sua parte mais fértil, a mulher que tá ali, que, né, na sua melhor época da vida. E aí, você tem essa dificuldade de se conectar, né? Porque muitas vezes a mulher nem sabe, ela não fala, né? Ela tem uma vergonha de falar. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco. A gente tentou tanto, né, assim, colocar pela importância das doenças que estão correlacionadas com isso, né? O Papa Nicolau anual, a mamografia anual. Então, a paciente já sabe. Ela vai uma vez por ano. Só que se aqueles sintomas apareceram depois daquela vez que ela já foi no ano, ela não correlaciona. E ela não volta também. Exato. E aí ela demora muito mais, ela sofre muito mais. Com certeza, porque aí você retarda mais uma vez um diagnóstico. E é isso, e é muito comum no meu consultório aquela paciente que já pingou em muitos médicos. E aí, Vivi, eu quero que você fale sobre a sua experiência com isso. Porque eu tenho certeza
que você já passou por isso. As pacientes chegam já cansadas dentro do consultório, falando, não, mas o médico já fez isso. O médico, não, mas eu já passei. Assim, dando várias desculpas. E é difícil, porque você vê que elas já estão um pouco judiadas, né? Sim. Não, doutora, mas eu tenho essa queixa há muito tempo, ninguém olhou para isso, né? Ou então, assim, eu já até fiz reposição hormonal e não melhorou. Só que a gente precisa... nós, ginecologistas, né? A gente precisa ter um pouco mais de humildade, né? De que tem muito conhecimento nessa área, que está começando agora a surgir, tem muita coisa que ainda vai surgir. E aceitar que não é tudo do jeito que está no livro. Mas a paciente também entender que não existe uma receita de bolo. Né? Às vezes, assim, o hormônio certo para você é a progesterona. Mas se eu colocar na fase do ciclo... que teoricamente o ovário está na fase folicular, que é o começo do ciclo, não é a fase da progesterona, você só vai ter efeito colateral, você não vai ter benefício. Sim. Então, tem que ter, assim, uma calma também. Esperar para chegar na dose certa, no hormônio certo, na alquimia correta, para ter a melhora. E quem tem a paciência de fazer isso... porque, assim, também não é anos que a gente vai levar para fazer isso. Porque o hormônio é rápido, né? Quando você entra com uma reposição hormonal, tem que pensar assim, ó. A gente menstrua, inaugura um novo ciclo, não é? Na fase fértil, dali 14 dias você ovulou, mais 14 você tá grávida. Não é assim? Falhou a menstruação, faz o teste e tá grávida. Então, hormônio atua rápido no nosso corpo. Né? Então, não dá para sair do ginecologista com uma receita ou com um diagnóstico, não, seus exames estão normais e você tá cheio de sintoma e voltar só no outro ano. Sim. Né? Então, precisa de um ajuste fino ali, de um olhar mais atento, né? De um cuidado e também de uma paciência de que vai chegar lá. Né? E também, se não chegar, troca de colega. Não, e vai atrás de uma resposta. Busque uma resposta e um tratamento, porque tem muita coisa que pode ser feita. A gente fala muito de reposição hormonal porque é o padrão ouro de tratamento. Mas tem muitas outras coisas que dá pra fazer. Sim. E também tem reposição de minerais, porque às vezes a paciente tá ganhando peso e ela já tá comendo menos. Né? Pra não ganhar peso, ela já tá malhando mais e ela já tá comendo menos. Ela já tá desnutrida, né? Ou com micronutrientes já muito baixo, né? A gente nem falou de queda de cabelo, pele e tal. Porque, sintoma de urinário, porque tem muita coisa, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas tem muitas outras coisas que dão pra fazer ali, sem ser só repor hormônio, né? Sim, e essa era uma das perguntas, né? Que era a próxima pergunta que eu tenho aqui tem tratamento para perimenopausa ou eu devo ficar esperando a menopausa chegar? A minha última menstruação chegar? Tem para todos os gostos, né? A minha opinião é que estamos no século XXI e não tem por que a gente ficar sofrendo, porque é sofrimento. Né? Eu acho que... Nem todo mundo, né? Graças a Deus, nem todo mundo passa por sintomas tão intensos, né? Tem mulher mesmo que passa batido. Sim. Maravilhoso, né? Mas, do ponto de vista de quem tem sintoma intenso, né? Eu não consigo me imaginar sem tratamento. Então, eu acho até eu fico com pena de uma paciente que não tem acesso ou que se recusa, né? Muitas vezes por preconceitos, né? Ou que não consegue atingir, né? Um tratamento de qualidade. Que dá para fazer bastante coisa para melhorar sintoma. Aqui a gente tá falando de duas ginecologistas, né? Com 40 e poucos anos, que se encontraram nessa fase. E eu também fui para reposição hormonal. E para mim foi sensacional. Não vou falar que a primeira vez que eu comecei a repor foi fácil, porque, gente, eu tive uma alteração de humor que eu parecia uma onça. Eu virei o bicho, entendeu? Foi ali, mas é o ajuste. Só que se não tivesse alguém do meu lado, se não tivesse alguém de mão dada comigo, falando, não, vamos aí, tá? É assim mesmo, vamos ajustar a dose. Porque é isso, é um ajuste fino, cada paciente reage de um jeito, tem tudo isso. Mas a gente sabe também que muitas pacientes se beneficiam, porque eu não fiz só a reposição hormonal. Eu modifiquei meu treino, eu modifiquei a minha alimentação. Isso, agora chegamos lá. Eu fiz uma suplementação diferenciada. Eu acabei fazendo uma higiene do sono melhor.
Então, são várias coisas que quando a gente chegar na parte do tratamento, a gente vai tentar informar essas mulheres do que tem. Mas assim, eu acho que é um tripé. Eu acho que é uma engrenagem toda que a gente tem que olhar. Sim. E para isso, a gente precisa desse olhar atento. E a gente precisa levar essa informação. Porque um dos motivos que a gente quis criar, né, esse podcast, essa troca de informação, é para isso. Porque eu sofro também com as mulheres que estão aí no mundo e que não têm essa informação. E que não têm o acesso. E o que me incomoda muito, muito é as informações erradas, né? Porque hoje em dia o mundo é muito rápido, as informações estão aí, você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o chat GPT, as mulheres começam a colocar as coisas e acabam sendo negligenciadas e tem muita informação ruim. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. E saber que não existe uma receita de bolo, não existe uma pílula da felicidade. Como não existe um sintoma só que vai te dar o diagnóstico, a mulher é um bicho muito estranho, né? Porque é isso, a gente vive se transformando. Sim. Você falou que quando a gente tem a primeira menstruação, né, que é a puberdade, a gente tem uma transformação no nosso cérebro, a gente tem uma transformação no nosso corpo, a gente tem uma transformação no nosso emocional. A gente tem uma transformação em tudo. Sim. Aí vem a parte da idade fértil, da gestação, que a gente tem uma alteração no nosso cérebro, a gente tem uma alteração no nosso corpo, a gente tem uma alteração emocional, tudo muda. E aí vem o climatério e a menopausa, que mais uma vez... Sim. Por isso que, gente, o cérebro da mulher é um negócio, assim, muito louco e que tem que ser muito estudado, porque não é possível. Exatamente. Ainda bem que agora estão estudando. E eu acho que um aprendizado também dessa fase, que a gente tem que ter duas coisas. Autoconhecimento e autoaceitação. Exato. Né? Exato. De reconhecer os próprios limites e de ser humilde no reconhecimento dos seus sintomas, de também se acolher, né? Às vezes tem paciente que tem sintoma que é mais difícil de tratar. Por causa de outras condições de saúde, que fica muito difícil da gente, né? Nem todo tratamento é para todo mundo, Sim. né? Tem paciente assim, nossa, se fizesse uma reposição de testosterona, melhoraria muito. Porém, ela já tem uma alopecia androgenética, já tem um cabelinho bem ralo. Se eu colocar uma testo, vai ficar careca. Sim, então, sim. não é uma opção para ela, né? Tem a questão também da gente esbarrar aí no que é aceito, recomendado, né, do livro, o que é off-label, né? Os egos aí, né, dos colegas. Isso tem... Tem muita coisa pra gente conversar. Vai ter muita tudo. coisa pra gente conversar aqui, gente. Agora, o que eu falaria assim, se eu tivesse uma dica pra dar pras mulheres nesse momento se você tá se sentindo estranha, se você tá sentindo alguma coisa de diferente, não fique quieta. Não coloque isso dentro de uma caixinha que vai ficar guardada lá na gaveta. Simplesmente olhe para isso. Tenta ter um olhar cuidadoso, um olhar carinhoso com você mesma e procure ajuda, e procure se informar, e procure informação de qualidade para você ter um respaldo, para você ter uma segurança de falar assim, não, realmente tem alguma coisa acontecendo comigo. Sim. E você, assim, uma dica para as mulheres hoje, não se negligenciar, né? Eu acho que é não deixar para trás, não deixar você de lado. A gente tem muitos pratinhos para equilibrar? Temos. Mas tem um pratinho essencial. Qual que é o pratinho que você acha? É autocuidado. E não dá para falar de ter autocuidado sem falar da disciplina. Porque pelo menos, assim, deixa eu anotar os sintomas que eu tô tendo aqui no meu diarinho, no meu aplicativo. Tem aplicativo de menstruação. Ele já tá falando que o ciclo tá alterado. Tem ali os sintominhas para você colocar, né? Se dá esse minutinho de olhar para dentro, ver o que você tá sentindo, porque vai ficar óbvio. Vai ficar muito claro quando você tem essa disciplina de olhar para dentro, né? De se olhar no espelho com verdade, reconhecer, não, eu não tô... não é que hoje eu tô cansada porque ontem eu não dormi bem, eu já venho cansada faz um tempo. Né? Não foi esse mês que, por acaso, eu menstruei antes, porque eu tive uma gripe. Não, eu já venho menstruando diferente, já faz uns meses.
Não é essa semana que eu tô sem vontade de transar. Não, eu já venho com baixa libido, né? Desejo hipoativo há algum tempo. Né? Não é porque foi festa junina mês passado que eu ganhei um pouquinho de peso. Não, eu já venho com dificuldade de perder peso já faz algum tempo. Então, isso é autocuidado e disciplina, eu acho. Tá, perfeito. E aí, mulherada, se você reconheceu algum desses sintomas, se você se reconheceu em alguma dessas nossas falas, nessas frases que a gente trouxe aqui, realmente você não está sozinha. Aqui a gente vai tentar trazer para você tudo o que você precisa saber para se tratar, para se cuidar. E no próximo bloco a gente vai falar sobre os hormônios. Se eles são os vilões, se eles são os mocinhos, se você tem que fazer ou não tem que fazer. A gente não vai dar receita. Você não vai sair daqui com uma receita, com um remédio para você pegar lá na farmácia. Mas você vai sair com informação para saber o que é melhor para você. A gente vai te ajudar nesse caminho. E se você curtiu esse bate-papo, gostou da nossa conversa, vou pedir para você curtir e compartilhar com outras mulheres que você conhece, que estão passando por essas mesmas emoções, que pode se aproveitar desse conteúdo que a gente faz com muito carinho. A gente vai procurar fazer sempre com leveza, acolhimento e bastante ciência, tá? E a gente se vê no próximo episódio.